É preciso saber viver. Talvez tenha vindo na sua mente, quando eu falei essa frase, esse título, aquela música lá dos Titãs. Mas não é sobre a música dos Titãs que eu quero refletir. Eu quero refletir com você esta noite sobre a nossa vida, a qualidade de vida da gente. E eu estava conversando com uma jovem aqui da nossa igreja, e a gente estava conversando e refletindo exatamente sobre essas questões da vida, que a gente se preocupa muito em relação à nossa qualidade de vida, a gente se preocupa muito em ter uma qualidade de vida aqui na terra, e ao mesmo tempo a gente crê numa glória futura. Se você não crê, você está bom na hora de crer, né? De mudar a sua postura. Mas se a gente crê numa glória futura, numa vida futura que a gente tem ao lado de Cristo, que é inigualável, é incomparável, é indescritível com a vida que a gente vive comparando com a nossa vida aqui na terra. E o apóstolo Paulo, ele dava tanto valor à vida, tanto valor ao significado da vida, tanto valor à importância de uma qualidade de vida, que dentre as suas várias cartas, dentre os vários registros que o apóstolo Paulo deixou para nós, ele deixou uma carta que é conhecida como a carta da felicidade. Essa carta, ela transmite desde o início do capítulo até o último instante do capítulo. Essa carta transmite momentos de felicidade, desafios de felicidade, desafios de viver uma vida de qualidade, desafios que nos levam a refletir que é preciso sabermos viver. E eu quero inicialmente ler com os irmãos um versículo conhecido, que está lá nessa carta, conhecida como a carta da felicidade, que está no capítulo 1, verso 21. Filipenses 1, 21. Diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos tentar recitar? Porque mais ou menos, né? Porque talvez eu acho que os irmãos tenham ficado preocupados, né? O que será que o pastor vai querer falar, né? Sobre esse versículo, é um tanto preocupante. Mas eu quero refletir com você nesta noite sobre a realidade da nossa vida, a necessidade de nós termos uma vida de qualidade no nosso dia a dia. A gente está vivendo uma geração que está preocupada, está buscando a cada dia mais uma qualidade de vida. A cada dia que se passa, nós vemos a febre quando a gente passa nos parques, que a gente não tem muito parque por aqui, né? Não sei, lá o Parque Tietê, quem mora lá para o lado do Ecológico. Creio que não tem ninguém aqui que mora para o lado do Ibirapuera, mas tem pessoas que trabalham para lá, e quando a gente vê de manhã cedo, pessoas correndo nas ruas, pessoas se exercitando na Radial Leste, é um desafio, né? Tentar respirar aquele ar que não tem nada de puro, mas as pessoas estão tentando fazer a sua parte, indo nas academias, buscando uma qualidade de vida melhor, fisicamente falando. Isso é maravilhoso até certo ponto, porque a gente reflete que as pessoas estão
encarando, estão entendendo que é necessário elas enxergarem uma qualidade de vida, que é preciso saber viver esta qualidade de vida que Deus nos proporciona aqui na terra onde nós estamos inseridos. E o apóstolo Paulo, ele fala: para mim o viver é Cristo. Quando nós paramos para pensar na realidade da vida, na realidade das nossas vidas, na qualidade das nossas vidas, e é esse conflito que a gente estava conversando. A jovem que está ali, ela sabe que é ela, não vou falar quem é ela. Esse conflito que a gente estava conversando sobre a qualidade da vida que a gente vive aqui na terra. E a gente encara, e a gente conhece, a gente deseja, a gente pronuncia, a gente verbaliza, que a gente sabe que a nossa glória futura com Cristo é uma qualidade de vida superior, muito superior à qualidade de vida que a gente tem, ou ao estilo de vida que a gente tem, nem sempre com qualidade. Mas mesmo diante desse desafio, nós como cristãos, a gente, no momento de dor, no momento de necessidade, no momento de doença, no momento onde foge o controle das nossas mãos, no momento que a gente se vê até em meio ao desespero, principalmente no meio de uma doença, quando a gente ora clamando a Deus pela vida de alguém e o sofrimento aumenta e a gente não entende o porquê das coisas, e quando a gente fala: fulano partiu para os braços do Pai, a gente não entende a profundidade e a alegria que deve ser esse encontro com Cristo que nós professamos. A gente sabe disso, mas nós não estamos preparados para morrer. Aí o nosso conflito na conversa foi: será que nós estamos preparados para viver aqui onde nós estamos inseridos? E eu quero começar o sermão de hoje e dar continuidade no próximo domingo, exatamente sobre essa situação. É preciso saber viver uma qualidade de vida aqui onde nós estamos inseridos. É preciso saber viver uma vida de qualidade, uma vida digna. Jesus deixou relatado suas palavras lá em João 10:10, quando ele fala: eu vim a este mundo. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e vida de qualidade. Eu vim para que vocês tenham vida e vocês saibam viver a vida de vocês aqui onde nós estamos inseridos. É um desafio tremendo. É um desafio tremendo porque nós estamos rodeados de problemas, nós estamos rodeados de situações que nos vêm à mente, trabalham com os nossos hormônios, né? Muitas vezes o sangue ferve, e a gente como cristão, a gente não é diferente, porque a gente continua sendo humano, embora a palavra de Deus desafie a gente se comportar de uma maneira diferente. Mas o desafio que eu quero trazer para os irmãos é que é preciso nós sabermos viver uma vida de qualidade, uma vida digna diante de Deus, uma vida que faça diferença onde nós estamos inseridos. E quando nós pegamos a carta de Filipenses, a carta que nós passamos, e os irmãos que vêm aos cursos de quarta-feira, a gente teve o privilégio, né, de estudar o livro de Filipenses. Creio que mais ou menos durante 3 meses a gente estudou profundamente o livro de Filipenses. E essa carta de Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, ela está rodeada de desafios que nos levam a refletirmos, a pensarmos e a mudarmos as nossas atitudes, pensando e lembrando que é preciso nós sabermos viver. É preciso nós sabermos viver uma vida de qualidade, uma vida em abundância, como o nosso Deus, através do seu Filho Jesus, deixou desafiado para cada um de nós. Em algum momento da carta, o apóstolo Paulo fala que nós devemos viver uma vida sem queixas, uma vida sem discussões,
Uma vida que você consiga colocar em prática a tua salvação. A gente lê, a gente recitou, a gente conhece, a gente já sabe isso de cor e salteado. Mas a gente esquece como é importante a gente pôr em prática a nossa salvação. Quando a gente pensa em pôr em prática a nossa salvação, meus irmãos, é no dia a dia, em cada detalhe das nossas vidas. Viver uma vida sem queixas, uma vida sem discussões, viver uma vida digna de qualidade, é o nosso dia a dia. É impressionante que tem gente, eu não estou me referindo a ninguém aqui da nossa igreja, mas tem gente que vive discutindo, tem gente que vive murmurando, tem gente que vive reclamando. E a palavra de Deus, ela fala lá em Provérbios sobre, eu não sei porque o sábio ele usa a figura da mulher, né? Talvez seja porque a mulher fala mais mesmo, né? Coincidentemente, mas isso serve para o ser humano. E o sábio ele fala que a mulher rixosa, a mulher que reclama, a mulher que vive se queixando, é como uma gota constante. Não sei se os irmãos já pararam para pensar em relação a essa gota constante. E tem um método de tortura chinesa, não sei se ainda é usado, mas que colocavam as pessoas dentro de uma sala solitária, presa à sua cabeça, sem poder se mexer. Durante 2 meses, a pessoa passava dentro daquela sala com uma gota constante a cada 5 segundos, pingando na sua cabeça. Uma coisa altamente inofensiva. Uma gota pingando. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver, e talvez na sua casa tenha isso, você prestar atenção no quintal da tua casa, lá naquele telhado onde não tem a calha, e quando chove, cai aquela gota no mesmo lugar. E talvez daí venha o ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E quando você olha no concreto da tua casa, está lá um buraco, por causa daquela gota constante. Meus irmãos, é preciso saber viver. Porque quando a gente pensa em alguém, eu não quero necessariamente usar a figura da mulher, mas quando a gente pensa em alguém dos quais a gente se envolve, a gente se aproxima, a gente pertence ao nosso rol social, alguém que vive se lamentando, vive se queixando, vive discutindo, vive fazendo contenda, é semelhante a alguém rixoso. É semelhante a esta gota, que é um método de tortura chinesa que vai pingando na cabeça da pessoa ao ponto de abrir o cérebro e criar uma cratera de até 6 milímetros, até o ponto da pessoa morrer. Talvez seja por isso que a gente às vezes não consegue conviver com pessoas que só reclamam da vida, pessoas que só se queixam, pessoas que só conseguem enxergar o lado negativo. Talvez por isso lares tenham se desfeitos. Talvez por isso relacionamentos entre pais e filhos tenham sido complicados. Porque a gente esquece que é preciso saber viver uma vida de qualidade, uma vida abundante, uma vida digna. Olhar para os lados daquilo que nós podemos nos alegrar. Porque em tudo nós podemos dar graças. Mas se a gente não quiser, a gente vai só olhar o lado negativo. Então, o primeiro desafio que eu quero deixar para você ter uma vida de qualidade, é preciso saber viver, mas saber viver uma vida de qualidade. É preciso saber viver sem se limitar às situações, talvez a situação do momento que você viva. Quando nós olhamos para as situações atuais, a situação que você está vivendo hoje, talvez você tenha motivos
para não se alegrar tanto. E o apóstolo Paulo, nessa mesma carta, ele coloca lá este desafio que vem antes de um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus. Esse desafio que o apóstolo Paulo coloca que vem antes de um dos adesivos mais colados nos carros, nos caminhões. Está lá em Filipenses 4,13. Mas o que o apóstolo Paulo coloca antes, ele fala, aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou seja passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente recita Filipenses 4,13 de um modo isolado e as pessoas alteram o sentido. Principalmente numa linha pentecostal, as pessoas trazem a realidade de Filipenses 4,13 sem encarar a dificuldade, o momento, a vida, a situação na qual o apóstolo Paulo se encontrava quando ele escreveu essa carta da felicidade. Essa carta que nos desafia a sabermos viver, a entender a realidade que é preciso saber viver. Viver sem se limitar à situação da tua vida, sem se limitar ao momento que você está vivendo. E o apóstolo Paulo coloca, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É preciso saber viver uma vida de contentamento. É preciso sabermos viver uma vida de alegria, uma vida digna diante de Deus. As pessoas que convivem conosco, às vezes, fica lá semelhante àquela mulher rixosa ou àquela pessoa rixosa. Tudo a gente reclama, tudo a gente vê motivo para reclamar, a gente não esquece o passado, a memória de elefante que as pessoas têm para as coisas ruins. E como a gente falou hoje de manhã e como a irmã Ruth Verli repetiu, a gente deve esquecer o passado das coisas ruins e a gente deve lembrar das bênçãos, das maravilhas, dos propósitos. A gente deve lembrar do sangue derramado por Jesus ali na cruz, que me redimiu, me resgatou você das trevas, da escuridão. A gente deve lembrar de ter essa vida, de lembrar de saber a necessidade de saber viver em qualquer situação. Talvez você esteja passando dificuldade esta noite. Talvez a sua dificuldade seja uma dificuldade bem menor do que a dificuldade que o apóstolo Paulo se encontrava quando ele escreveu essa carta. Mas ele tinha certeza, ele tinha convicção, ele sabia o que ele estava escrevendo, ele sabia o legado que ele deixava para os irmãos ali em Filipos, quando ele escreveu essa carta. Ele conhecia os irmãos ali na sua ex-igreja, o ex-pastor. Ele conhecia a realidade de cada um e ele desafiou cada um com essa realidade, com essa carta da felicidade. É preciso saber viver sem se limitar às situações. Viver uma vida de contentamento. É preciso saber viver e o viver é Cristo. O apóstolo Paulo, ele coloca lá no verso que nós lemos, para mim, o viver é Cristo. A gente esquece que é preciso saber viver uma vida de qualidade, uma vida digna, uma vida que faça diferença onde nós estamos inseridos. E às vezes, situações pequenas, gestos pequenos, situações até insignificantes. Quando a gente chega na igreja numa época de política, que a gente vê pessoas distribuindo panfletos ali na porta da igreja, que a gente fala, não quero saber disso aí não. A gente faz diferença na vida do outro quando a gente dá uma boa noite para a pessoa que está ali, independente
de quem seja o partido, de quem seja o candidato. Porque o nosso relacionamento, meus irmãos, faz diferença na vida do outro. As pessoas têm que enxergar nas nossas vidas e entender que nós vivemos para Cristo e por Cristo. O nosso viver deve ser voltado para Jesus Cristo. A nossa vida de qualidade aqui na terra, onde nós estamos inseridos, deve ser uma vida de qualidade em Cristo. Deve ser uma vida de qualidade em que nós lembremos os desafios do reino de Deus. Os desafios de nós nos relacionarmos uns com os outros. O desafio de nós crescermos uns com os outros. O desafio de nós sermos santos como Ele é santo. E nós só vamos ser desafiados no momento que a gente é tentado a não ser tão santo. Porque no momento que tiver tudo bem, vai ser fácil a gente ser santo. Mas no nosso dia a dia, quando nós tivermos vontade lá de pisar no calo de alguém, quando nós tivermos vontade de exercer o dom de línguas, né, fofocando na vida do outro, quando nós tivermos vontade de disseminar aquilo que talvez não traga à realidade das nossas vidas, algo de crescimento, algo de bom, aí nesse momento nós somos desafiados a viver uma vida diante de Deus. É preciso saber viver. E o meu desafio para você essa noite, meu irmão, é que você reflita sobre a qualidade de vida que você tem tido. Qualidade de vida onde você está inserido. Qualidade de vida que você tem tido, o modo como você tem se relacionado com o teu marido, com a tua mulher, com os teus filhos, com os teus colegas de trabalho, com os teus colegas da faculdade. É preciso saber viver uma vida de qualidade que faça diferença e as pessoas enxerguem que o viver das nossas vidas é Jesus Cristo. Queria que você abaixasse a sua cabeça nesse momento. Eu quero que você se coloque diante de Deus. E você pense, você reflita, você lembre dos momentos em que a vida não tem valido tanto a pena. São aqueles momentos ruins que a gente passa. Aqueles momentos de dificuldade. Aqueles momentos que a gente não consegue enxergar Deus agindo na vida dos outros. Mas eu quero principalmente que você se coloque diante de Deus e você tire um pouco o foco da vida dos outros. Que é bem mais fácil a gente olhar para a vida dos outros. Mas eu quero que nesse momento você tire o foco da vida dos outros e você traga o foco para a sua vida. Traga o foco para a realidade da qualidade de vida que você tem vivido. Qualidade de vida que você tem vivido no meio aos teus parentes. Se você tem sido aquela pessoa que reclama de tudo e de todos. Se você tem sido aquela pessoa que você só consegue enxergar o defeito nos outros. Se você tem sido uma pessoa que talvez não tenha parado para pensar a importância da qualidade de vida que nós devemos ter aqui onde nós estamos inseridos hoje. A vida é tão rara. A vida é tão curta. A vida é tão difícil. Os sofrimentos que a gente passa, sofrimentos que fogem à nossa alçada. Os sofrimentos que a gente passa que fogem ao nosso controle. Já nos angustiam, já nos perturbam.
Mas a gente às vezes consegue sofrer bem mais, porque nós não temos aprendido a viver uma vida de qualidade. E eu quero te desafiar nessa noite. E se o Espírito Santo de Deus tem falado ao teu coração, e você deseja viver uma vida de qualidade, você deseja viver uma vida digna, você deseja ser uma pessoa diferente, você deseja quebrar barreiras, você deseja liberar perdão, você deseja crescer diante de Deus, você deseja viver uma vida de qualidade, você deseja viver uma vida com Cristo e por Cristo. Se Deus está falando no teu coração, eu quero te desafiar a você ficar em pé onde você se encontra. E nós vamos orar pela tua vida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. É preciso sabermos viver, meus irmãos. Enquanto nós não mudarmos a nossa postura e lembrarmos que o nosso viver, ele deve ser um viver por Cristo e um viver para Cristo, a nossa vida vai continuar uma vida sem graça, sem sentido, sem razão. Vamos agradecer a Deus nesse momento. Ó Deus e Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos de vir a essa casa, pela oportunidade que nós temos de viver uma vida de qualidade uns com os outros. Ó Deus e Pai, quebranta os nossos corações, Senhor, a cada dia. Quebranta barreiras, Senhor. Quebranta, ó Pai, tudo aquilo que tem atrapalhado, continua atrapalhando a nossa comunhão. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a termos uma amnésia diante daquilo que nos atrapalha, diante do passado que nos corrompe, diante do passado que nos leva a destruir relacionamentos, que nos leva a construir barreiras, muros, que nos impedem a nos relacionarmos uns com os outros. Mas ao mesmo tempo, o Senhor nos ajuda, Senhor, a trazer à nossa mente, Senhor, o Teu amor, a trazer à nossa mente o desafio que nós temos, que nós precisamos saber viver uma vida de qualidade, uma vida digna, uma vida que faça diferença onde nós estamos inseridos. Agradecendo a Ti por cada oportunidade, por cada momento, agradecendo a Ti pela família, pelos amigos, pelos irmãos, agradecendo a Ti pelas provações, agradecendo a Ti pelas bênçãos, agradecendo a Ti, ó Pai, seja em momentos de dificuldade, sejam em momentos de necessidade ou tendo fartura, mas que nós possamos aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Que nós possamos aprender a vivermos a vida, porque é preciso sabermos viver. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, te agradeço desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.